Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bianca Campelo, esse é o Literalizando e sejam bem-vindos para mais uma leitura comentada de Úrsula. A leitura comentada é a série de vídeos em que eu vou fazendo a leitura da obra junto com você, te explicando o vocabulário, as figuras de linguagem, os recursos expressivos e criativos usados na composição da obra. Nesse vídeo, a gente vai fazer a leitura do capítulo 18, A Dedicação. Bora começar? Antero era um escravo velho que guardava a casa e cujo maior defeito era a afeição que tinha a todas as bebidas alcoolizadas. Em presença dos dois homens de má catadura, os homens de expressão ruim, o aspecto, a expressão do rosto deles é ruim, e feições horrendas, ele mostrou-se rígido e atirou com o prisioneiro para um quarto úmido e nauseabundo. O quarto, gente, é repugnante, principalmente pelo cheiro, tá? E mostrou interessar-se vivamente em cumprir as ordens que recebera. Depois, colocou-se à porta, qual fiel cão de fila, fiel cão de guarda, a quem o dono deixa de guarda a sua prioridade ameaçada por ladrões. Túlio, entretanto, debatia-se de desesperação, encerrado nesse quarto, do qual se não poderia escapar sem cometer um crime que repugnava-lhe o coração. Impaciente, receoso pela sua sorte e ainda mais pela de seu benfeitor, contava os minutos e amaldiçoava a mão que assim o retinha. Curvou a fronte, ele baixou a cabeça, em uma das mãos e, descansando o cotovelo sobre a coxa, mergulhou-se em seus pesares e deixou-se levar por eles. A tristeza e o abatimento que se debuxavam, que se desenhavam naquele rosto nobre, contristaram, entristeceram o seu guarda, que atento o considerava. Coitado, dizia lá ele consigo, sua pobre mãe acabou sob os tratos do meu senhor, e ele, sabe Deus que sorte o aguarda. Pobre Túlio! Vejam, gente, que Antero, apesar de dedicado a Fernando, né, ao comendador, ele é uma pessoa que é representada como tendo sentimentos nobres, ele tem um bom coração. Ele se mostrou ali dedicado por causa dos homens que estavam sob o comando ali de Fernando, mas ele não é um cara ruim, ele não quer fazer mal a Túlio, tá? E o prisioneiro, ora abatido, ora desesperado, entrou a soluçar e a desafogar por esse modo as dores que lhe assoberbavam o peito. Depois, ergueu-se e entrou a passear pela estreita prisão, ora com passos rápidos e incertos, ora com andar frouxo e aflito e desalentado. E frustrado, tá? Desanimado. Então ele primeiro vai chorar até desafogar essas mágoas e depois ele começa a andar inquieto ou desanimado, vai oscilando aí esse temperamento de Túlio, tá? Soaram 9 horas. Túlio deu um gemido de desesperação. Antero, que também sofria, quis distraí-lo de seus pensamentos dolorosos e murmurou: Meu filho, não achas que a noite assim vai tão lenta e fastidiosa? Entediante, fastidiosa e entediante, aborrecida. Túlio não respondeu. Pensava então que Tancredo partira já a receber sua noiva e que apenas saísse da cidade estaria a braços com seus assassinos. Ah, dizia ele, estorcendo as mãos, e eu aqui, guardado, para o não defender. O velho esteve por algum tempo recolhido em si mesmo. Depois levantou-se, pegou-lhe uma cuia e tratou de lançar-lhe dentro o que quer que era que estava em uma cabaça. Mas esta, a cabaça, estava completamente vazia. Antero arremessou-a para longe de si com certo ar de desprezo, suspirou e depois disse: Maldito vício é este, e que não possa eu vencer semelhante desejo. Então, duas coisas ele está amaldiçoando. O vício, ele é alcoolista, e a sua incapacidade de vencer o vício. Acredita-me, Túlio, estala-me a garganta de secura. E como não há de assim ser, desde que aqui chegou o meu senhor, que não mato o bicho, né? Ele está chamando aqui o vício de o bicho. Arre. E nem uma pinga de cachaça, nem ao menos uma isca de fumo sequer para o cachimbo. Então passou pela mente do mísero, do infeliz prisioneiro, um lampejo de esperança. Respirou com indizível satisfação, mas com arte, com astúcia, com jeitinho, objetou, ele contestou
afetando, simulando repreensivo acento. Que mal vício em verdade, pai Antero! Sempre a fumar e a beber. Não vos envergonhais de semelhante procedimento? Que conceito fará de vós o senhor comendador? Que conceito? Interrogou o velho desapontado. Que conceito? É o único vício que tenho, e ainda por conservá-lo não prejudiquei a ninguém. Que te importa que beba? Acrescentou com voz que queria dizer, não tens coração? Porventura pedi-te algum dinheiro para fumo ou cachaça? E dizendo, afagava a cabaça vazia com um desvelo, com um cuidado todo paternal, como que arrependido de tê-la desprezado, a ela, sua companheira constante. Não, respondeu friamente Túlio. Pois bem, continuou o velho, no meu tempo, bebia muitas vezes, embriagava-me, e ninguém me lançava isso em rosto, porque para sustentar meu vício não me faltavam meios. Trabalhava, e trabalhava muito. O dinheiro era meu, não esmolei. Entendes? Perfeitamente, retorquiu Túlio, fingindo sorrir-se. Pois ouça-me, senhor conselheiro. Na minha terra, há um dia em cada semana que se dedica à festa do fetiche. E nesse dia, como não se trabalha, a gente diverte-se, brinca e bebe. Oh, lá então é vinho de palmeira 1000 vezes melhor que cachaça, e ainda que tiquira, e ainda melhor que tiquira. Tiquira, gente, é uma aguardente feita com mandioca, tá? A partir da fermentação da mandioca. Então, pai Antero, gostais assim tão loucamente de matar esse imortal bicho? Oh, se gosto, exclamou o velho africano, lambendo os beiços só de esperança. Pois bem, tornou o jovem negro, metendo-lhe nas mãos tanto dinheiro quanto era bastante para Antero embriagar-se 10 vezes pelo menos. Tomai, e ide saciar a farta essa maldita sede, né? A farta, com fartura. O velho arregalou os olhos e o prazer transbordou-lhe pelas feições ridentes, risonhas. Tomou a cabaça e saiu correndo, mas não sem ter fechado sobre si a porta da prisão. Então, Túlio olhou em derredor de si, ao redor de si, para assegurar-se da situação e dos meios de fuga, e viu nesse quarto horrível troncos, correntes, secos, anjinhos que se cruzavam. Ai, quantos desgraçados não tinham no meio das torturas, amaldiçoado como Jó, o dia do seu nascimento. Quantas lágrimas não teriam regado aqueles instrumentos de suplício, aqueles instrumentos de sofrimento, de tortura. Aí vamos lá, gente, deixa eu te explicar o que são esses instrumentos. Quando a gente pensa em tronco, até por conta da cinematografia dos filmes, das novelas, das séries que abordam o momento da escravidão em que mostram cenas de castigos de escravos, se mostra os escravos amarrados, né, por algemas geralmente, em um tronco vertical, e aí as pessoas chamam esse castigo de o tronco, colocar no tronco. Era um jeito também de se chamar isso na época, mas isso vai ser mais conhecido como pelourinho. O tronco que está falando aqui, que está nesse quarto, vai ser uma peça de madeira, tá? Que ela vai abrir e fechar, e ela tem vãos para prender pés, mãos, cabeça, às vezes essas coisas juntas. Então, esse tronco era o local em que, às vezes, até 3 escravos ficavam presos pelos pés, porque você fechava, ficavam ali os pezinhos presos, às vezes as mãos, às vezes os dois, obrigando eles a ficar com o corpo flexionado assim. Então, esse é o tronco. As correntes, a gente não precisa explicar, né, gente? Aquelas correntes pesadas, atadas aos braços, né, aqui pelos pulsos, às vezes aos pés, às vezes aos dois, às vezes o pescoço também era atado a esse conjunto de correntes. O cepo era um pedaço de madeira grande, né, uma tora de madeira pesada, que era atada ao corpo do escravizado por uma corrente pesada também ao pé, sendo que o castigo é que ele tinha que carregar esse cepo na cabeça. Ele tinha que ficar para lá e para cá, levando esse cepo e levando a cabeça. O angico é um instrumento de tortura medieval que na Idade Média era usado para se obter confissão de crimes. E, gente, ele era um instrumento que era como se fosse uma algema de dedo. Era um instrumento comprido que era para se colocar os dedos, os polegares. E aí ele se fechava aqui e tinha esses parafusos que iam ajustando e iam apertando. E a ideia era
esmagar os dedos, quebrando os ossos e fazendo a deformação desses dedos. Isso é que era o anjinho. Por isso que a gente tem esse local como sendo o local em que Túlio está sendo aprisionado, e Túlio, sendo aprisionado aí, está sendo ameaçado de tortura, porque o comendador pode usar esses instrumentos contra ele, caso, principalmente, ele não consiga, no primeiro momento, prender ou até matar Tancredo, porque ele vai tentar obter informações de Túlio, ou só por maldade mesmo, submeter Túlio a um desses suplícios, a uma dessas torturas. E é também mais uma maneira da Maria Firmina dos Reis introduzir a temática abolicionista, porque ela chama a atenção para as torturas, que apesar de nessa época em que o livro é publicado, muitas delas já serem consideradas ilegais, eram praticadas. Ok? Então vamos retomar. Ah, se eu sempre tivesse destes bons prisioneiros! Exclamou contente, batendo as palmas, o bom Antero, que voltava já bastante alegre, e que, não satisfeito com a dose que engolira, de novo beijava ternamente sua querida cabaça, agora cheia da bebida de sua predileção. E daí arremessava-se a sua amante, a cabaça que está sendo apresentada como sendo a amante de Antero. Por quê? Porque ele beija a cabaça que está cheia de bebida alcoólica. E já os beijos eram tão repetidos que pareciam um só e contínuo. Porque ele está ali. Esse beijo, gente, é a aproximação dos lábios para beber, né? Ele está bebendo direto da cabaça. Contava já o incansável Túlio com a possibilidade de escapar-se, porque o silêncio que reinava na casa o advertia da ausência do comendador. 10 horas ecoaram aos seus ouvidos. Túlio estava sobre espinhos, ele estava inquieto, né? Não conseguia parar quieto, que era como se o corpo dele estivesse repousando sobre espinhos. 10 horas, murmurou. Que silêncio! Parece-me, pai Antero, que o mundo inteiro dorme. Pelo menos nesta casa aposto que só nós estamos acordados. Adivinhaste, resmungou o velho com a língua tão pesada que parecia um moribundo, né? Parecia uma pessoa à beira da morte. Porque se não fôramos nós, ela estaria completamente deserta. Tá bebão ele. Deserta. Perguntou Túlio, tremendo em face de uma coisa que ele adivinhara já. E então onde foi o comendador? Antero bebia freneticamente, esquecendo deste modo, assim, o bárbaro rigor de Fernando P. E por isso, já meio dormindo, apenas respondeu: achei a porta fechada. Fora. E por onde então saíste? Perguntou Túlio, sacudindo. Falai. Balbuciou a custo, abrindo os olhos. Por onde saíste se achaste a porta fechada por fora? Pai Antero fez um esforço e resmoneou, ele resmungou. Pelo quintal. Não pôde mais falar e caiu em profundo sono, entrecortado só por uma respiração forte e estrepitosa. Então, Túlio arrastou-o pelas pernas e o foi levando até um tronco que se unia à parede. E lá, depois de o ter bem seguro, tirou-lhe da algibeira a chave da prisão e saiu. O negro previra a explosão de cólera do comendador, quando, de volta de sua traidora emboscada e reclamando o preso, só encontrasse Antero embriagado, a prisão aberta e a sua vítima fora do alcance da sua ira. Naturalmente, o comendador, vendo Antero preso no tronco, acreditaria que se dera uma luta entre ele e o prisioneiro, e que aquele, velho e sem forças, fora subjugado e preso, e que, assim tolhido e sem socorro algum, vira-lhe a fuga sem poder sequer opor-lhe a menor resistência. Túlio não se enganou. O seu estratagema salvou o velho escravo. Então vejam que Túlio aqui, ao fazer toda essa cena, ele está tendo um cuidado. Ele sabe como Fernando P é muito violento. E ele sabe que Antero seria punido por sua fuga. Então ele tenta simular uma situação em que Antero não teria como resistir. E livre, Túlio deitou a correr em direitura da casa. Ele ia reta, foi direto para a casa, tendo só na mente salvar a seu benfeitor e amigo. Estava esbaforido, e mal entrou, sabendo que Tancredo há muito que sair acompanhado das testemunhas, partiu sem respirar pela estrada que levava ao convento. Meu Deus, dizia ele consigo, será ainda tempo? Poupai o Senhor, livrai-o de seus inimigos. E fim desta breve súplica, a esperança que começava a abandoná-lo voltou-lhe risonha e vigorosa.
Já lhe faltava o fôlego, já as pernas lhe afracavam, né? Fraquejavam de cansaço. E ele corria, sempre veloz como o fuzilar de um relâmpago, como o cervo que o caçador persegue. Olha as comparações, gente. E Túlio avistou um coche. Um coche, gente, é um tipo de carruagem que tem 4 rodas, vai ser puxada geralmente por pelo menos uma parelha de cavalos, e que ela é fechada como um carro, tipo a carruagem da Cinderela, tá? Cujos cavalos, mordendo o freio, iam já partir para a cidade. Depois ouvi pronunciar-se um adeus, logo depois outro, e o coche partiu a trote largo, né? Os cavalos foram velozes. Outro coche, porém, estava ainda postado à porta da igreja. Faltavam-lhe já forças, estava aniquilado de cansaço. Entretanto, corria sempre, porque o coche que passou não era o dos noivos, e ainda talvez fosse tempo de salvá-los. Na sua carreira, pressentia um vago rumor à beira da estrada e um vulto negro que se escondeu atrás de uma árvore copada, uma árvore frondosa, né, que tem uma copa bem cheia. Uma tal aparição veio dar-lhe novas forças e a suspeita fê-lo ativar a sua carreira. São eles, disse a si mesmo, e no ardor de sua dedicação, gritou com voz que repercutiu na solidão. Cilada, Senhor! Querem assassinar! 2 tiros de pistola disparados ao mesmo tempo ressoaram com pavoroso estampido. E Túlio não acabou a palavra. A mão que os disparou era certeira, e ele, moribundo, só pôde exclamar. Jesus! Eu morro! Então, Tancredo e sua jovem esposa, que acabavam de entrar no coche, tremeram de dor e de surpresa. Reconheceram que a voz era de Túlio, que lhes advertia na íntima desesperação da sua alma. E Tancredo bradou desatinado. É ele! É o meu fiel Túlio! Monstros! Por que o assassinaram? E deu um passo para ir socorrê-lo, mas Úrsula puxou-o pelo braço, dizendo-lhe: Não ouviste o seu aviso? Ah, Tancredo, querem assassinar-vos! E cobriu com seus níveos braços, com seus braços de neve. E um tropel como de lobos, que devorados pela fome uivam medonhamente, aproximou-se do coche, e o grito do postilhão denunciou-lhes que estavam cercados por essas feras humanas, 1000 vezes mais temíveis que os chacais e as hienas. Tancredo reconheceu o perigo iminente que os cercava e, abrindo a portinhola, fez fogo com as suas pistolas. A primeira errou a pontaria. A segunda feriu de leve a um homem vestido de luto, né? Estava todo vestido de preto. Nesse homem, Tancredo reconheceu o comendador. Úrsula tinha razão, disse ele consigo. Então ele está pensando, tá? Eu é que me perco sem a poder salvar. E Fernando P., furioso e com ímpeto, subiu ao coche e apareceu às suas vítimas, sinistro e ameaçador, como o anjo deve ser no dia supremo do julgamento. Gente, olha a hipérbole dessa comparação, né? Ele é sinistro como o anjo no dia do julgamento, que você vai temer completamente porque vai julgar a tua alma e vai te mandar para o inferno ou para o paraíso. Feroz e hórrido sorriso arregaçava-lhe os lábios que resfolegavam o ódio e o crime. Assim deviam sorrir-se Nero, Heliogábalo e Sila nas suas saturnais de sangue. Então, os lábios, gente, eles exalam, eles expelem ódio e crime. E olha só com quem ele está sendo comparado. Nero, o imperador romano, não preciso explicar para vocês quem era. Heliogábalo também foi imperador romano, gente, ele ascendeu ao trono aos 14 anos de idade. Heliogábalo, ele era tão terrível, ele era considerado tão perverso e pervertido que ele foi assassinado 4 anos depois, aos 18 anos de idade. De tantas coisas tenebrosas e terríveis para a moral romana ele havia cometido. Então vai imaginando. E o Sila, que está aqui, é um outro político romano, militar e político, que foi ditador de Roma, também considerado extremamente sanguinário. Ele dizimava a sua oposição política, mandando decretar confisco de bens dessas pessoas e dando recompensa para quem fossem os seus assassinos, as pessoas que os matassem. Tem uma estimativa que, no caso de Sila, ele conseguiu matar de 1.000 a 9.000 opositores políticos e seus familiares. Poupai o Senhor
Ah, pelo céu, poupai-o! Exclamou Úrsula, aflita e pálida, caindo aos pés desse homem desapiedado, desse homem sem piedade. E por um esforço sublime, que só a mulher, ente, ser, feito para a dedicação e o amor, pode conceber, disse-lhe, apresentando-lhe o peito: Ofendi-vos, Senhor, vingai-vos. Eis-me, não me poupeis. Mas ele? Oh, não o assassineis? Oh, não tem culpa de que o ame mais que a vida. Ele não tem culpa que eu o ame. E caiu prostrada aos pés de Fernando, que semelhante à hiena que meneia a cauda, que balança a cauda, e lambe os beiços, porque a presa não lhe escapará, olhava-a sorrindo de ferocidade. Estava agora face a face com Tancredo, que desarmado só podia esperar a morte fria e cruel que lhe preparava seu implacável inimigo. E vendo a esposa desmaiada aos pés do comendador, abaixou-se e tomou-a em seus braços. E essa beleza adormecida e pálida, como o lírio do vale, parecia sorrir-lhe com celeste meiguice. E o jovem esposo, transportado, preenchido, inundado de amor, emocionado, de amor e de aflição, imprimiu nesses lábios de voluptuosa perfeição, os lábios têm uma sensual perfeição, um beijo ardente com que parecia ir-lhe a vida. Era o seu último adeus. Ele parecia estar doando a vida dele naquele beijo. Ao contato desses lábios amados, ela abriu seus grandes olhos, alquebrados pela dor, sem energia, exauridos pela dor, e com um olhar que exprimia a mais singular e indefinível ternura, pareceu dizer-lhe: amo-te. Depois desses dois astros de amor, os olhos dela são dois astros de amor, que guiavam ainda no perigo, ou nas trevas da desesperação, ao infeliz mancebo, recaíram em seu lânguido torpor. Ela desmaiou novamente. Esse beijo foi a expressão profunda de tão sublime amor. Foi o primeiro, o casto e puro ósculo de amor que o comendador jurou ser o derradeiro. Ósculo é beijo, tá, gente? Esse ósculo pareceu-lhe insultuosa ofensa. Rangeu os dentes de raiva e, arremessando-se contra o seu odioso rival, arrancou-o com a força do ódio dos braços de sua jovem esposa. Vingança! Bradou. Vingança! É a hora da vingança. Julgavas que eu a tinha esquecido? Louco! Não sabes que a essa mulher que amaste eu dei a alma e o coração e que jurei que há de ser minha? Roubaste-me a ela, e envileceste-a a meus olhos, você a tornou vil, cuspiste-me a face e nodoaste-a, manchaste-a com teu amor impuro. O amor, ele está dizendo que é impuro por causa do beijo, gente, que manchou a reputação de Úrsula. Poluíste-a com teu hálito. Tancredo, esse ósculo trespassou-me o coração de ciúme. Só o teu sangue poderá purificá-la ante mim, que jurei desposá-la. Prepara-te para morrer. Covarde, miserável assassino, exclamou o mancebo, atirando-se sobre o seu adversário. Respeita ao menos a pureza de Úrsula. Não calunies a sua inocência. Dizer que ela se tornou vil e desprezível, que ela foi manchada, é caluniar a inocência de Úrsula. Luta desesperada travou-se entre ambos. Os asseclas do comendador, os partidários dele, agarraram Tancredo pelas costas e o covarde comendador embebeu-lhe no peito o punhal que trazia na mão. Então foi facada no coração, gente. Mataste-me, exclamou o infeliz Tancredo. Farta-te de sangue, fera indômita e cruel, indomável. Mas eu te juro, à hora suprema da minha existência, que Úrsula não será tua esposa. Fernando P., essa menina que já é desfalecida, desmaiada, ama-me muito para poder esquecer-me e odeia-te demais para poder perdoar-te. O teu amor, Fernando P., será a punição do teu crime. Entretanto, Fernando, vitorioso e triunfante, uivava de feroz alegria e vociferou, rangendo os dentes. Mentes, mentes! Olha pela derradeira vez. Não é ela formosa como um anjo? Não é assim? Achei-a também. Amei-a. Rendi-lhe um culto de louca adoração. E agora é minha.
Amaste-a, Tancredo? Amou-te ela? Oh, há de amar-me também, quando tuas cinzas, já frias no sepulcro, lhe não recordarem tua passada ternura. Gente, ele uivou por quê? Porque eles se aproximaram como lobos, que são piores que as hienas, segundo o texto, lembram? E o infeliz Tancredo, no último transe de sua íntima agonia, estendeu os braços e exclamou com delírio amoroso: Úrsula, minha Úrsula. Então, a donzela despertou de seu dolorido letargo, sono, né, o desmaio dela, abriu os olhos e, num excesso de amor apaixonado e de uma dor íntima, lançou-se sobre seu desditoso esposo, o infeliz esposo, e, unindo-o ao coração, recebeu-lhe o derradeiro respiro. Tancredo morre, dando o último suspiro nos braços dela. Um mar de sangue tingiu-lhe as mãos e os puros seios. Tinha os olhos fixos e pasmados sobre o doloroso espetáculo. E, entretanto, parecia nada ver. Estava absorta em sua dor suprema, muda e impassível em presença de tão monstruosa desgraça. Seu sofrimento era horrível e profundo, e o que se passava de amargo e pungente, comovedor, naquela alma cândida, ingênua e meiga, foi bastante para perturbar-lhe a razão. Temos um anúncio de que o senhor está ficando mentalmente perturbada? A gente só vai saber na leitura do próximo capítulo. Por hoje é isso. Vejo vocês no próximo capítulo e estamos bem pertinho, gente, da conclusão do romance. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.